Olá, boa noite. Boa quarta-feira a todos, né? Amanhã já é quinta-feira, beirando aí o final da semana. Hoje eu trouxe uma frase aqui do Marco Aurélio, imperador romano e pensador estoico. Uma hora eu vou falar sobre estoicismo aqui para vocês. E ele tem uma frase que dizia assim, né? A alma é tingida pela cor dos seus pensamentos. Isso, Marco Aurélio foi imperador romano ali, né, antes de Cristo, ainda bem mais, cerca de quase 2000 anos atrás. E já se falava nisso. Por que eu estou falando isso? Já reparou que quando a gente vai pensar em alguma coisa, é teu pensamento, está acontecendo na tua mente, na tua cabeça, e você consegue muitas vezes transformar seus pensamentos numa tragédia, numa catástrofe. Você consegue transformar seu pensamento em algo extremamente negativo. Como assim? Um exemplo. Vou, vou imaginar que eu vou comprar um carro maravilhoso. Tem gente que, no pensamento, você não comprou o carro, mas no pensamento começa lá: ah, vou comprar um carro. Ah, mas quanto vai custar? E o PVA? E o seguro? E se alguém bate? Como é que eu vou pagar? Você começa a criar pensamentos extremamente negativos. Você olha para uma moça ou olha para um rapaz e pensa assim, no teu pensamento: como seria essa relação com essa pessoa? Só que se você pensar, nossa, nós vamos sair, vamos viajar, vamos ser felizes, vamos criar uma família, um pensamento maravilhoso, desestressante, alegre, feliz. Não, a gente começa a pensar: e se me trair? E se não gostar de mim? E se não for o par ideal? E se eu não for a pessoa ideal? E você vai criando toda esse pensamento negativo na tua cabeça. Tem até um caso interessante, tem um apresentador de programa americano, Jim Fellow, e há um tempo atrás, está até na internet, se alguém quiser ir lá para encontrar. A Nicole Kidman foi dar uma entrevista para ele e ela conta que ela foi numa festa no apartamento dele com uma amiga, porque ela estava interessada nele, né? Ela estava tendo uns sentimentos por ele, queria namorar com ele. E foi no apartamento, foi na festa e ele tratou bem, brincou muito e tudo, mas não deu atenção para ela. Não olhou nem para a cara dela, né, praticamente. E aí e ela contando isso para ele. Aí ele fala: "O quê? Você foi no meu apartamento, na minha festa, e eu não dei atenção para você? Eu podia ter namorado você e não namorei?" Ele falou: "É. Por quê? Porque muitas vezes na nossa mente, na nossa cabeça, a gente não se sente merecedor de ser feliz, de ser alegre. A gente não se sente merecedor de conquistar as coisas. A gente não se sente merecedor, sabe, de ter uma vida legal." E o que eu estou falando aqui não é nenhuma teoria da prosperidade, não é nada disso. É apenas pensando um pouco. Por que que no meu pensamento, nos meus sonhos, nos meus ideais, eu não posso me dar bem? Porque quando eu penso em alguma coisa, eu sonho com alguma coisa, eu idealizo alguma coisa, por que que eu não posso me dar bem no meu pensamento, no meu sonho? Porque quando eu imagino eu comprando o carro, em vez de imaginar os defeitos que o carro vai dar, porque eu não me vejo viajando aí por paisagens lindas, maravilhosas? Porque eu não me vejo indo em restaurantes famosos, em hotéis maravilhosos? Por que que eu não me vejo sendo uma pessoa de sucesso? Por que que eu não me vejo sendo uma pessoa feliz, sendo uma pessoa alegre? É difícil você materializar uma coisa que nem no seu pensamento você consegue. Eu estava vindo para casa hoje, depois do trabalho, né, aquele vento frio batendo no rosto e tudo, e aí eu tive um insight lá, comecei a pensar em algumas coisas e eu comecei a ver: poxa, mas eu estou vendo um monte de defeito aqui, um monte de problema de uma coisa que é
é um sonho, é uma criação mental. Por que eu não posso criar mentalmente uma coisa legal, bacana, bem-sucedida? Eu fiquei pensando nisso. Eu não tinha parado para pensar nisso. Sinceramente, eu não tinha parado para pensar nisso. Por que eu tenho que ficar pensando nas coisas negativas, nas coisas desagradáveis que podem acontecer? E aí eu comecei a refletir, eu falei, não, vamos conversar um pouquinho. Aí eu me deparo com essa frase de Marco Aurélio. Marco Aurélio, né, como eu disse, foi um imperador romano e ele governou Roma, ele e o irmão, ele e o outro irmão dele durante um tempo. Foi um imperador bem justo, bem correto e estoico, né? Era um tipo de pensamento, de filosofia grega, começou na Grécia. E ele me depara com essa frase: a alma é tingida pela cor dos seus pensamentos. Se eu penso coisas ruins, se eu sinto coisas ruins, como é que é a minha alma? Eu vou na igreja, eu vou num templo, eu vou numa instituição religiosa, mas os meus pensamentos são deploráveis. Eu estou olhando para aquela pessoa, pensando nas coisas de errado que eu sei dela. Eu olho para aquela pessoa com inveja, eu olho para aquela pessoa com raiva, eu olho para outra pessoa com lascívia, eu olho para outra pessoa com desejo. Como é que eu me olho? Como é que eu me vejo? Como é que estão as coisas? Aí eu vou criando pensamentos e pensamentos cada vez mais degradantes, né? Mais horríveis para mim mesmo. Então não é falar assim, ah, mas isso é ilusão. É meu pensamento. O pensamento, o sonho, é uma forma com que o nosso corpo tem de nos comunicar as nossas necessidades, as nossas vontades e mostrar para a gente como é que a gente está, como é que a gente se vê, como é que a gente se sente. Olha para você e vê os sonhos que você tem, os pensamentos que você tem. Se você não consegue pensar em coisas positivas, em coisas legais, bacanas, se você não consegue criar mentalmente situações onde você é destaque, onde você é feliz, onde você é alegre, como é que você vai materializar isso no seu dia a dia se você não acredita nisso? Então vamos colorir a nossa alma de pensamentos amorosos, fraternais, caridosos, benevolentes, e por que não se tornar um vitorioso nos seus sonhos, nos seus pensamentos, e daí se tornar um vencedor, uma pessoa maravilhosa, mais linda, menos tensa, menos ansiosa, aonde? O dia a dia. Ansiedade, no excesso de futuro, é ficar pensando no futuro, nas coisas ruins que podem acontecer. Pior que é isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, por que não ser uma pessoa menos ansiosa e mais feliz pensando nas coisas boas que vão acontecer? No cafezinho quente, um chá gostoso, um chocolate, né? Você que tem a oportunidade hoje de estar, daqui a pouco, deitar na sua cama quentinha, com o seu travesseiro, com a sua coberta, do lado de quem você gosta, conversar com quem você pode, com quem você que faz bem para você. Então, vamos mudar um pouquinho a nossa forma de pensar. Vamos transformar os nossos pensamentos em pensamentos de alegria e de felicidade. Uma boa noite a todos.